Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa aula de artes. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante que faz parte aí do nosso universo cultural, do mundo contemporâneo, da atualidade, que é a relação entre a produção artística e tecnologia. Esses novos aparelhos, os novos recursos digitais e como será que vai ser a arte daqui para frente com esse advento da tecnologia? Vocês já pensaram nisso? Como a produção artística vai utilizar esses novos recursos que estão surgindo na atualidade. A web art, por exemplo, os aparelhos 3D, as projeções, realidade virtual. O que será que vai surgir, o que está surgindo atualmente em função dessas novas tecnologias? Bem, nós já estamos fazendo uso de muita tecnologia. Pode parecer que não, mas ela é indispensável nos dias de hoje. Então me acompanhe nessa aula. Nós vamos acompanhando aí pelo livro de vocês, na página 102, nós vamos discutir esse assunto utilizando um exemplo do Renascimento. Vamos lá? Me acompanhe aí na página 102. Bem, pessoal, uma ideia que vai guiar o nosso olhar nessa aula de hoje está presente nessa frase: a arte é feita com os recursos de seu tempo. O que significa dizer que a arte ela é feita com os recursos do seu próprio tempo? Pessoal, significa que para se produzir a arte é preciso utilizar alguns instrumentos, algumas técnicas, alguns artefatos, alguns aparelhos. E em função disso é que a arte é feita. Nós vamos ver um exemplo disso, que está aí logo abaixo no texto: novos materiais, novas possibilidades. Por quê? Porque o Jan van Eyck, um pintor belga do século XV, ele tinha uma técnica de produção da sua própria tinta. Acredita-se que ele é o inventor da tinta a óleo, o primeiro inventor, a primeira pessoa a utilizar a pintura a óleo, ok? Esse artista que é o Jan van Eyck, de 1390 a 1401, pessoal. Então, como ele fazia? Ele misturava aí pigmentos coloridos ao óleo e também alguma essência de origem vegetal. Então, essa mistura, pessoal, demorava a secar. E ao demorar a secar, ele poderia fazer várias intervenções na obra, ou seja, fazer detalhes, aspectos minuciosos na pintura até que a tinta se secasse. Então, é, ele influenciou muitas pessoas, muitos artistas a utilizar essa técnica. Pessoal, observem essa pintura aí, a Virgem do Chanceler Rollin. Pessoal, olha a riqueza de detalhes nos azulejos, a profundidade, não é? Então, é uma pintura já com traços renascentistas, porque apresenta aí a perspectiva, que é a técnica que cria diferentes profundidades em uma obra de arte, os detalhes das vestimentas desse personagem, a ideia de movimento nas vestes dobradas, não é isso? Os detalhes, pessoal, nas colunas do espaço em que os personagens estão dispostos, não é isso? Mas nós temos aí um elemento medieval também que poderia ser, que deve ser considerado, né? A ideia dessa criança ser pintada ainda seguindo alguns traços da pintura medieval, que é pintar as crianças como se fossem adultos em miniatura, não é isso? Vejam que essa criança ela tem traços de uma pessoa adulta, né? O rostinho e tal. Então, as crianças na Idade Média eram pintadas com traços de adultos, adultos em miniatura. Bem, mas também a presença de temas religiosos, como por exemplo esse anjo aqui atrás. Então, pessoal, é uma pintura já com traços realistas, não é? Uma pintura bem realista e que tem essa técnica.
Bem, o que isso tem a ver com a frase inicial? A arte é feita com os recursos do seu tempo. Pessoal, o artista, ele usa os recursos que estão disponíveis, aquilo que é possível. Mas também a criatividade do artista cria novas possibilidades de produção, novas técnicas, novos instrumentos. Então, cada momento artístico, cada momento histórico, é possível identificar formas diferentes, não é, de produção artística, justamente por esse fato de que cada produção ela é produto, não é, para ser bem redundante aí, cada criação ela é o produto do seu próprio tempo, das técnicas que foram desenvolvidas, dos instrumentos que estão disponíveis, ok? Bem, e pensando agora no mundo contemporâneo, como será a nossa relação com smartphones, tablets, televisores, computadores, instrumentos de alta definição, não é? As novas tecnologias, como será a arte a partir de agora? Qual será a nossa relação com a produção artística a partir dessas novas criações da era digital? Bem, eu tenho um exemplo aqui para vocês, porque com a passagem aí do século XX para o século XXI, surgiram algumas modalidades de arte, que é a web art e a arte digital. Essa que vocês estão vendo, por exemplo, aí na imagem, não é? Ela se refere a, a uma fachada do Palácio Kinsky, que fica na cidade de Praga, na República Tcheca. E nela, pessoal, há uma intervenção chamada de mapping, video mapping, não é isso? E essa técnica, essa nova modalidade de produção artística, não é, consegue projetar uma série de imagens que vão interagindo com a superfície que está colocada. Então, essa imagem, essa fachada, ela já tem elementos artísticos. Essa construção, ela já era uma obra de arte, mas a intervenção dos artistas agora criavam uma nova fisionomia para a obra, uma intervenção e interagem com a superfície sobre a qual ela é projetada. Bem, pessoal, nós temos aí alguns elementos, como por exemplo a arte digital que vem surgindo, que vem crescendo atualmente. Ela é criada com ferramentas e suportes digitais, não é isso? Então, como computadores, celulares, aplicativos, não é? Quem nunca jogou um aplicativo de completar pinturas, de fazer desenhos pelo celular mesmo, não é isso? Então, pessoal, o video mapping ele tem essa característica de projetar vídeos que vão interagindo com a superfície, como esse que vocês estão vendo aí na telinha. Mas nós temos também a chamada web art, não é? A internet art, a arte aí da internet, em que é uma técnica, né, que utiliza a internet para desenvolver um trabalho artístico e exibi-lo. Então, as novas tecnologias, elas têm influenciado e muito o campo artístico. Beleza? Bem, e essa imagem aí que está na página 104 de vocês? Olha só, será que ela foi feita em um suporte adequado, preparado para ser projetada ou não? Claro que não, né, pessoal? Vocês já devem ter percebido que essa é uma parede comum, até mesmo pela presença de ar-condicionados, né? Janelas. Aqui tem outra construção. Bem, então essa obra ela é chamada de suaveciclo, não é? O suaveciclo, criado aí por uma dupla de artistas visuais paulistana chamada VJ Suave, não é? Então essa obra, ela é uma projeção, não é, de personagens animados em espaços públicos, em superfícies irregulares, como vocês estão vendo. Então, por que a superfície é irregular? Porque tem outros objetos aqui, ó, tem alguns
objetos na superfície e ela vai interagindo com esses objetos, ok? Então, ela apresenta essa característica de projetar personagens animados em superfície, em espaços públicos, como ruas, não é? Como calçadas, árvores. Então, uma técnica de projeções que são feitas por meio do video mapping, que é essa técnica utilizada aí para projetar imagens. E ela é feita através de programas de computador especializados. Então, essas imagens, elas vão interagindo com o espaço em que são projetadas e vão se adaptando a elas. É uma forte criação aí do mundo contemporâneo, a arte que se apropria dos objetos tecnológicos para produção artística, ok? Bem, pessoal, e videogame, será que um game, um joguinho, será que ele é arte? Vamos dar uma olhadinha nisso? Bem, tenho certeza que vocês já tiveram contatos com algum game em algum momento, seja pelo celular, um aplicativo, pelo computador, ou mesmo pelo próprio videogame, não é isso? Então, o videogame está cada vez mais sofisticado, com jogos mais interativos, com realidades virtuais, com experiências de imersão, não é isso? Então, tenho certeza que um de vocês já devem ter ouvido falar sobre videogame, não é isso? E tem praticado, tem jogado e se divertido aí. Mas, será que é uma arte? E se é uma arte, como ela é feita? Vocês já pensaram nisso? Bem, pessoal, existem profissionais que atuam nesse ramo de produção de jogos. E esses profissionais, eles conseguem criar uma série de elementos artísticos que interagem com o jogador. Então, são muitos profissionais que fazem parte desse trabalho. Vejamos alguns deles, pessoal. Bem, o primeiro é o game designer, não é? O que o game designer faz, pessoal? Ele cria os elementos visuais de forma coerente. Ele desenvolve, não é? Planeja, aplica cores, texturas, forma os cenários onde o jogo vai se desenvolver, o lugar, o momento histórico, né? Imaginem um jogo que tem um contexto, todo um contexto em que numa determinada cidade, ou num determinado vilarejo, ou num prédio, né? Então ele cria todo o cenário de forma coerente, né? Relacionando a característica arquitetônica da época, as técnicas de desenho, de ilustração, dos objetos. Então, todo o cenário é construído aí pelo game design. Também, pessoal, temos o level design. Ele é o cara responsável por criar as fases do jogo, não é? Então, quando você vai passando de uma fase para outra, de uma etapa de um jogo para outra, o level designer, ele é o responsável por criar essas tarefas que a gente tem que ir superando ao longo do jogo, ok? Além do level designer, nós temos também o sound designer. O sound designer, ele é o responsável aí pela, pela pelos efeitos sonoros. Então, se o joguinho faz parte de uma guerra, o som das armas, das explosões, ou se é um jogo de dança, de música, ele é o responsável por criar esses efeitos sonoros, gravá-los, editá-los e aplicá-los ao jogo. Então, pessoal, nós temos aí pelo menos 3 pessoas, é claro que são muito mais, mas pelo menos 3 importantes profissionais atuando aí nos jogos eletrônicos, ok? Beleza? Bem, pessoal, tendo aí conhecido um pouquinho dessa profissão, nós vamos fazer um exercício juntos agora para identificar aí qual é a função de cada um. Vamos lá? Bem, pessoal, na página 108 de vocês tem um exercício, nós vamos fazer o exercício número 1. Ele é muito legal. Nós vamos respondê-lo agora. Então, a atividade diz assim: de acordo com seus conhecimentos sobre os profissionais dos games, ligue os quadros abaixo à palavra que se refere.
Então, eu vou identificar o que o profissional faz e relacionar com o nome aí da sua função, beleza? Bem, game designer, a gente viu, o game designer, ele é o profissional que faz o quê, pessoal? Ele elabora a composição, não é, visual do jogo. Então ele é o responsável pelos cenários, pelas características dos objetos, o estilo arquitetônico da época, os espaços, se é numa cidade, se não é, se é numa cidade antiga, não é? Então ele tem que criar todo o cenário do jogo, as composições visuais. Então, o game design, ele é o profissional responsável pela elaboração das composições visuais do jogo, ok? E o sound design? Ele é o responsável pela expressão sonora. Então, todos os efeitos sonoros que a gente tem lá no joguinho são criações, a fala dos personagens, as vozes e tal. Tudo isso, os efeitos sonoros, explosões, tudo isso é feito pelo sound designer. E o level design, ele cria aí o roteiro do que o jogador tem que fazer ao longo do jogo, quais são as fases que ele tem que superar, não é isso? Então, tá aí, game designer, sound designer e level designer. São profissionais que atuam aí na fabricação de jogos, que também são criações artísticas. Esses designers que a gente está vendo, todos eles são artistas que trabalham com produção visual, ok? Combinam vários elementos artísticos para a produção de jogos eletrônicos, desde cores, cenários, falas, roteiros, tudo isso faz parte do campo artístico, ok? Muito bom. Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente continua falando de tecnologia de jogos no campo artístico, ok? Um abraço para vocês e até nossa próxima aula.